Sabe o que Deus precisa? Ele precisa só achar um doido que concorde com outro doido. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de uma palavra. Existem momentos e situações da nossa vida que nós estamos desesperados e não sabemos o que fazer. E existem situações que nós recebemos uma palavra, e às vezes a gente quer compartilhar com alguém essa palavra profética que a gente recebeu. E aí você compartilha com alguém, e sabe, essa pessoa, ela vai matar os teus sonhos. Ela vai dizer assim: ei, você está ficando louco, você é doido, não vai acontecer. Sabe por quê? Eu acho que elas não entenderam e não conhecem qual é a dimensão do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus gosta de pessoas ousadas, pessoas que tenham intrepidez, pessoas que tenham ousadia, pessoas que tenham coragem. Você acha por que Jesus escolheu Pedro para ser o líder daquela turma? É porque Pedro era melhor? Não, é porque Pedro ele era ousado, Pedro tinha intrepidez. Sabe o que? Pedro queria uma espada. Jesus falou para ele: é uma espada que você quer, Pedro? Toma aqui uma espada para você, não tem problema, você pode cortar a orelha do soldado, mas eu pego e colo ela de volta. Então o que Deus precisa é de um outro doido que concorde com aquilo. Esses dias eu ouvi o testemunho de um pastor do Rio de Janeiro, que o sonho dele era comprar uma igreja, era construir uma igreja, só que eles não tinham dinheiro nem para alugar um templo. E aí eles faziam os cultos do ladinho da casa dele, num puxado. E aí esse pastor falou assim: olha, eu achei um terreno, e eu queria convocar os irmãos para ir lá orar nesse terreno, porque Deus vai nos entregar. Aí ele foi falar com o irmãozinho começou a reclamar: é, pastor, mas tem que tomar cuidado, porque a economia não está legal, e aquele negócio todo. Aí ele falou: esse cara aqui não é o cara que serve para andar do meu lado. Aí foi lá e conversou com outro cara, mas aí ele descobriu que aquele outro era só aquela pessoa que reclamava e murmurava de tudo. Ele falou: esse também não serve para ir junto. Só que lá, ele foi lá e encontrou, sabe quem? O povo da luz da vida, um povo maluco, que acredita no sobrenatural, que concorda com outro doido. E ele foi lá e falou assim: olha, eu achei um terreno e nós precisamos ir lá, e nós vamos profetizar. Sabe o que aconteceu? Aquele maluco lá da luz da vida, já chegou em cima daquele terreno. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que esse terreno é nosso, e assim vai ser, e vai acontecer. Pai, nós não temos condições, mas o Senhor é dono de todo o ouro e de toda a prata. Sabe o que aconteceu? Vai lá no Rio de Janeiro, em Niterói, está lá a igreja em cima daquele terreno. Porque às vezes nós só precisamos de um outro doido que concorde com a gente. E graças a Deus aqui na Luz da Vida tem um monte de gente doida que concorda com o sobrenatural. E eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Eclesiastes, capítulo 12, e o verso 1. Diz assim o texto: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, ou em algumas outras traduções, os dias maus. Agora nós vamos lá para Efésios, capítulo 6. E verso 13. Diz assim o texto: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Quem aqui já passou pelo dia mau? Não precisa levantar a mão. Quem aqui ainda não passou pelo dia mau? Eu quero te dar uma boa notícia. Vai acontecer. Pastor, você está profetizando sobre a minha vida? Não, eu estou te alertando, para que quando ele chegar, você esteja preparado. Porque na maioria das vezes, ou se não em 100% das vezes, nós não estamos preparados para enfrentar o dia mau. E esse dia
ou mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar na nossa vida. Para uns, talvez ele venha com um pouquinho mais de força. Para outros, um pouco menos de força, porque a Bíblia diz que Deus ele só vai dar uma prova para mim e para você, do tamanho que a nossa força pode suportar. Mas fique tranquilo, que da mesma maneira que Ele vai enviar uma prova sobre nós, Ele também vai enviar o escape. E se a tua luta é grande, eu quero te dar uma boa notícia, é que Deus apostou em você, é porque Deus sabe que você tem força para suportar, mesmo que você ache que você não acredita, mesmo que você ache que você não tem força, Deus apostou em você e disse, eu confio em você, mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que ninguém confie em você, mesmo que a sua família não acredite em você, mesmo que o seu cônjuge não acredite em você, mesmo que o seu irmão não acredite em você, eu acredito em você, e você vai vencer. Mas esses dias difíceis, eles são terríveis. Os dias difíceis, eles chegam. São aqueles dias que você não quer levantar da cama. É aquele dia que você não quer acordar, que você não quer abrir a sua janela, o seu blackout, você não quer ver a luz do sol. Porque você passou a noite praticamente em claro, pensando nos seus problemas. Você acordou 3 horas da manhã, você orou, você declarou a palavra. Senhor, a tua palavra em Provérbios diz que eu amo aqueles que me amam e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. E nessa madrugada Deus ficou em silêncio com você. E você não conseguiu parar de pensar nos problemas que você já tem enfrentado. E a noite é um momento de paz, de tranquilidade, quando você não tem um telefone que vai ficar te perturbando o dia todo, quando você não tem ninguém que vai estar na sua porta batendo. Mas você é obrigado a levantar da cama, porque você tem os filhos que você precisa fazer o almoço, colocar ele para ir para a escola, você precisa trabalhar, você precisa buscar força da onde você não tem. E quando você abre a janela do seu quarto, o dia está nublado. O céu está cinzento. E o que é pior, naquele dia o sol não brilhou. E o que é pior, a chuva começou a cair. E aí você começa a entender que o dia só está começando. Por que eu li esses 2 textos? Porque fora Jesus, os 2 homens mais sábios da Bíblia, eles vão nos alertar sobre os dias difíceis, sobre o dia mau. E segundo os teólogos, nós só podemos levar como regra de vida o que tem no Novo e tem no Velho Testamento. Então, Salomão, ele vai escrever no último capítulo de Eclesiastes, no último livro que ele escreveu, quando ele já está com a sua idade avançada, quando ele já tem uma outra maturidade, porque Salomão ele escreve 3 livros e alguns salmos, e quando ele ainda é um jovem, ele escreve o livro de Cantares, que é um livro erótico, acredite você ou não, está na Bíblia. Quando ele chega numa maturidade, na meia-idade, ele escreve o livro de Provérbios, que é um livro cheio de conselhos para mim e para você. Só que ele começa a escrever o livro de Eclesiastes quando ele já está velhinho, quando ele já viveu de tudo, e ele vai escrever assim, ele começa o livro, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E eu fui estudar o que ele estava querendo dizer com vaidade, porque vaidade a gente fala que, não, a pessoa que se cuida demais é vaidoso. Não. No original significa ilusão. Ele está dizendo assim, ilusão, ilusão. Tudo é ilusão. E esse homem sábio, ele vai deixar nos versículos seguintes, ele vai escrever, ele vai dizer assim, tudo que os meus olhos viram, tudo que o meu coração desejou, de nada os privei. Sabe o que ele estava querendo dizer? Tinha vontade de comer tal coisa, comi. Tinha vontade de visitar tal país, fui. Ele não privou de nada. Só que no final da sua vida ele vai deixar um versículo chave para mim e para você,
que é para a gente lembrar do nosso Criador, desde a nossa juventude, antes que venham os dias maus. E aí o apóstolo Paulo, um dos homens mais sábios da Bíblia, em Efésios 6,13, ele vai dizer que é para nós tomarmos toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir o dia mau. Então, se no Velho Testamento, na Velha Aliança, nós temos um conselho, que é para nós lembrarmos do Senhor, é para nós nos revestirmos do Senhor, para que possamos resistir o dia mau. No Novo Testamento, na Nova Aliança, também tem um recado para mim e para você, que é para nós tomarmos toda a armadura de Deus, para que possamos resistir esse dia mau. Eu sempre digo, graças a Deus, que os meus amigos, logo que eu me converti, eles não aceitaram Jesus. Porque eu chegava e pregava para eles e falava assim, ó, aceite Jesus porque os teus problemas vão acabar. Você já imaginou se eles aceitam Jesus? Ou Jesus iria honrar aquilo que eu tinha declarado sobre a vida deles, ou eles iam me pegar pelo pescoço. E o duro que os caras eram maior do que eu. Só que a nossa diferença quando a gente serve Jesus é que os problemas vêm, o sofrimento vem. Só que Deus também quer levar eu e você num outro nível de maturidade. Porque a maturidade, ela só vem através da dor e sofrimento. Maturidade não tem a ver com idade. A gente olha e vê tantas pessoas tão jovens e tem uma maturidade tão grande. Deus quer trabalhar em nós e leva às vezes a gente passar por um deserto. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no deserto, o deserto revela em quem nós acreditamos. O deserto revela o meu coração. O deserto revela a minha confiança e a minha dependência de Deus. Porque quando nós temos saúde, quando nós temos dinheiro, quando nós temos um carro bom para andar, quando nós temos casa para morar, quando nós temos emprego, temos dinheiro na conta, temos saúde, é muito fácil você vir para a igreja, você adorar, você glorificar, você erguer a mão, você cantar, você louvar, e você dizimar, você ofertar, você sorrir. É muito fácil fazer isso, mas eu quero ver você conseguir fazer quando tudo está difícil. E eu quero dar um recado para você que está passando por um momento difícil. Para você que entra aqui dentro da igreja e você não consegue adorar, você não consegue dar um glória a Deus, você não consegue dar um aleluia, você não consegue bater palmas, você não tem força nem para levantar da cadeira quando o pastor pede para você levantar. E aí vem um abençoado aqui e prega e fala, irmão, dá glória a Deus, dá aleluia. Meu querido, pelo amor de Deus, você não sabe o que a pessoa está passando, o que a pessoa está enfrentando. Ela buscou forças da onde ela não teve para poder estar aqui dentro. E tudo que ela precisa é de uma palavra. E ela só quer ficar quietinha no canto dela. Ela quer receber uma palavra e ir embora. Nós pregadores, às vezes nós somos irresponsáveis. Porque queremos que a pessoa dê um glória a Deus e um aleluia. Não é isso. Quando foi que a gente sentou do lado de alguém que ela não deu um glória a Deus e um aleluia? Que você olha para o semblante dela, que ela está triste e você pergunta, está tudo bem? É lógico que existe alguns jazis que, para alguns jazis, está tudo muito bem. Porque na verdade ele não está preocupado com a tua situação. Ele quer saber como está a tua situação, para ele sair falando esse linguarudo fofoqueiro. Graças a Deus, aqui na Luz da Vida não tem assim. Mas os dias eles chegam para nós. E se nós não estivermos alicerçados, não é na rocha, querido, é na palavra de Deus, nós vamos sucumbir. Porque Jesus disse assim, olha, eu vou lhe mostrar como tal homem é, aquele que edificar a sua casa sobre a areia, vem o vento e cai, mas aquele que edificar sobre a rocha, que é a palavra. Então se você edificar a sua casa sobre a rocha, vai cair, você tem que edificar sobre a palavra. E quando nós estamos edificados sobre a palavra, a gente tem força. Quando existem momentos da nossa vida que a gente vai orar, você pega a palavra e você lê a palavra, e parece que a palavra ela entra dentro de você, te traz uma alegria, te traz uma força de onde você não tem.
Há momentos da nossa vida que nós dobramos o nosso joelho para orar e não saem mais palavras, a gente não tem mais força para orar, são só as lágrimas. E a gente vai para a palavra, e a gente lê a palavra, e aquilo dentro da gente começa a estremecer, começa a dar uma força dentro de você, e você começa a ganhar força, e aquilo vai te fortalecendo, fortificando. Quando você vê, você está orando, e as lágrimas estão descendo, e o Espírito Santo está te confortando. Sabe o que muda na vida daquelas pessoas? Que elas conseguem atravessar outras lutas muito maiores do que você passa? É porque ela está todo dia se alimentando da palavra. Ela vem para o culto, ela busca força onde não tem para estar orando. E quando ela não tem mais força, ela liga para o irmão: ei, ora comigo. Sabe, nós precisamos ter pessoas de confiança que estão junto do nosso lado, orando conosco, nos ajudando nos tempos difíceis. Porque sozinho nós não chegaremos a lugar nenhum. Deus sempre vai usar de pessoas para nos ajudar, para abençoar a nossa vida, para nos ajudar a passar pelos dias difíceis, para você poder passar pelos dias maus. Deus sempre vai levantar um Simão Cirineu para te ajudar a carregar a cruz. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele estava lá para carregar aquela haste, ele não tinha mais força. Deus enviou o socorro para ele. Quando você está carregando a sua cruz e você não suporta mais, sabe o que acontece? Deus vai levantar um Simão Cirineu para te ajudar a carregar a sua cruz. Eu sei que os dias difíceis, eles são terríveis. Eu sei que existem momentos na nossa vida que a gente perde tudo. E às vezes nós somos irresponsáveis porque nós vemos aqui e cantamos, né? Perdendo tudo com amor e com alegria. Perde tudo, querido. Quero ver você vir aqui cantar. Cantamos: ainda que a figueira não floresça, né? Ele que não tem dinheiro, não tem saúde. E aí? Só que o dia que você passar por um momento difícil da sua vida, e você entrar no seu quarto, fecha a sua porta, sabe, e não é aquele negócio. Eu sei que Deus recebe a gente de pé, deitado, de ponta cabeça, Deus recebe. Mas querido, o dia que você entrar no seu quarto, você fechar a sua porta, sabe, você colocar, como Elias fez, ele disse que ele colocou a cabeça no meio dos seus joelhos, que você colocar a boca no pó, que você ficar aqui nessa posição, e você orar, você clamar, eu duvido que Deus não responda. Deus sempre vai te responder. Pastor, não está respondendo, será que nós estamos parando para ouvir Ele? É que muitas vezes nós queremos que Deus faça na nossa hora, no nosso tempo, no aqui e no agora. Eu sei que Deus faz no aqui e agora, só que Ele faz no tempo dEle. Só que o tempo dEle não é o meu tempo, não é o seu tempo. O que Deus quer é que a gente tenha a plena confiança nele. Deus quer que a gente aprenda a depender 100% dEle. Enquanto eu e você estiver fazendo pelo nosso conhecimento, pela força do nosso braço, pelo nosso intelecto, pelo nosso recurso, Deus está lá assim, ó, vai, quero ver até onde você vai. Gente, é tão gostoso você viver na dependência de Deus, é tão bom, que você não tem noção. Só aqueles que experimentam a dependência de Deus sabe do que eu estou falando. É você não ter um chão para pisar. E Deus fala assim: a hora que você erguer o pé para dar um passo, eu coloco o chão. Só que como colocar um pé na frente, se aqui eu não tenho um chão para pisar? É isso que Deus quer, que a gente coloque o nosso pé, erga o pé para dar um passo, na confiança e dependência dEle. Porque quando você precisar colocar um pé,
Ele vai colocar o chão para você pisar. Eu tenho vivido isso nos últimos anos. E toda vez que eu preciso dar um passo, eu não tenho um chão. Deus vai lá e coloca o chão para mim pisar. Mas só depois que eu ergo o pé para dar o passo. Tem horas que para a gente parece que é sempre mais difícil que os outros, não é? Tem um salmo que eu queria deixar como tarefa de casa para você. O Salmo 73, o Salmo de Asaf. Para mim é um dos salmos mais lindos que existe. Asaf, ele era um sacerdote. E ele começa o salmo dizendo assim: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para com os puros de coração. Todavia, os meus pés quase se desviaram, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios. Para eles não há aperto nem na sua morte. E aí por diante. E aí ele vai olhando, ele vai olhando, ele vai olhando. E lá pelo versículo 15, ele vai dizer assim: até que eu entrei no santuário do Senhor, e aí eu reconheci qual é o fim deles. E ele termina o salmo dizendo assim: a quem tenho eu, Senhor, na terra e no céu, a não ser o Senhor. E às vezes nós olhamos para a vida do ímpio, o ímpio prosperando. Você olha para a vida do outro, o cara fazendo tudo errado e prosperando. Você fala assim: e aí que adianta? E aí o diabo vem trabalhar na tua mente. O que adianta eu ir para a igreja? O que adianta eu fazer campanha? O que adianta eu estar no culto? O que adianta eu orar? O que adianta eu jejuar? Ei, mas entenda, existe um processo, tem um tempo para as coisas acontecerem. E eu creio que em nome de Jesus, o seu tempo está chegando, a sua hora está chegando, é o seu momento. Ei, 2025 ainda não terminou. Deus pode cumprir as promessas nesses últimos dias. Ele pode fazer muito mais na sua vida do que Ele já fez nesse ano que passou. Basta você acreditar e confiar. Não chegou a meia-noite do dia 31, ainda não virou o ano. Tem promessa de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que faz para mim e para você. Eu sei que está difícil, eu sei, mas se você suportar, passar por esse momento, sabe por quê? Porque Paulo ele vai dizer assim: olha, a nossa leve e momentânea tribulação, diga para o irmão do lado, é leve e momentânea. Sabe qual é o resultado dessa leve e momentânea tribulação? Ele vai dizer que vai trazer sobre nós o peso de uma glória muito excelente. E aí eu quero te dar um outro recado. Você só busca Deus por aquilo que Ele pode te dar? Porque o mesmo apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, se buscarmos em Cristo, somente nessa terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Não que Deus não queira nos abençoar, que Deus não queira nos dar. É que nós, às vezes, só buscamos porque queremos os bens materiais. Muita gente só quer aquilo que Deus pode te dar, só aquilo que Ele pode te oferecer, de bens materiais. Mas não quer a vida eterna, não quer um compromisso com Deus. Vem para a igreja, faz campanha, recebe e não é dizimista, não é ofertante, não contribui na casa, não ajuda um dia que precisa fazer uma limpeza, fazer alguma coisa, que precisa mexer em alguma coisa, não ajuda, não contribui. Entenda, Deus não te colocou aqui na terra somente para consumir, Deus te colocou aqui na terra para você produzir. Sabe o que é dependência de Deus? Imagina aquele povo lá no deserto. Você acordar de manhã
E quando você sair para fora da sua tenda, tenta imaginar. Imagine você, fecha os teus olhos aí. Se coloque dentro da cena, você acordando de manhã no deserto, e você abrindo as cortinas da sua tenda, e você saindo para fora, e você olha para o lado areia, você olha para o outro lado areia, você olha para trás de você areia, aí você precisa fazer as suas necessidades básicas. Quase 3 milhões de pessoas no deserto. Como é que fazia? Algo simples como escovar os dentes. Algo simples como fazer xixi. Algo simples como fazer, você precisa defecar, como é que faz? Você já parou para pensar, o cara com uma diarreia lá no deserto? Você dá risada. Você sabe como é que era o negócio? Tabernáculo no centro, as tribos todas distribuídas. Imagina quem estava aqui pertinho da tribo, do tabernáculo. O cara está com a dor de barriga. Quase 3 milhões de pessoas acampadas ao redor. O cara tinha que correr, sair lá no fundo. Sabe por que Jesus diz, vocês sois o sal da terra? Sabe por quê? Porque lá no deserto, quando aquele povo estava lá, quando eles iam fazer as necessidades, eles andavam com uma bolsinha de sal. E eles abriam, enterravam e jogavam o sal em cima, para tirar todas as impurezas. Por isso que nós somos o sal da terra. Então você imagina a dependência de Deus. Você está ali no meio do deserto, vai fazer o que com areia? Não tem o que você fazer, não dá para fazer um bolo de areia. Mas sabe o que é o cuidado do nosso Pai? É que todos os dias descia do céu o maná, o alimento, a provisão de Deus. Todos os dias, durante 40 anos, aquele povo viveu na dependência de Deus. E você acha que Deus, Ele não vai nos suprir as nossas necessidades? Você imagina só aquele povo que murmurava, aquele povo que reclamava, Deus alimentava, Deus supria as necessidades. A Bíblia diz que nunca morreu alguém por enfermidade, a roupa e o sapato cresciam no pé. Se Deus cuidava daquele povo que reclamava e murmurava, não vai cuidar de mim e de você que só adoramos e glorificamos? Oxe! Que atribulado é você que não acredita na provisão de Deus, no cuidado de Deus. Você quer ver como que Deus cuida? Você quer ver como que Deus levanta pessoas? Nós queríamos abrir um negócio aqui em Balneário. Conseguimos uma sala. Só que precisava do recurso. Nós oramos, Deus entregou a chave. Uma alegria quando você consegue a chave. Só que daí quando você consegue a chave, começa a cair a ficha. E o resto? Como é que faz? O dinheiro tinha acabado. Só que a gente tinha uma palavra. A gente tinha uma promessa. Então quando a gente tem uma palavra, quando a gente tem uma promessa, a gente faz o quê? A gente só olha para aquele que prometeu. A gente não olha para o lado, a gente não dá ouvido para aqueles desavisados, a gente não dá ouvido para aquelas pessoas frustradas. Sabe por quê? Porque no decorrer do caminho, Deus vai começar a levantar Simão Cirineu para ajudar você a carregar a sua cruz. E o nosso dia mal chegou, como chega para todo mundo. Um dia mal a mais. Uma provinha, o que é uma provinha a mais? Tem hora que a gente fala assim, Deus, o Senhor acha que a gente é super-homem, super-mulher para aguentar tudo isso? Mas se o Senhor está mandando, é sinal de que a gente suporta. Então manda, fortalece a gente, né, que nós vamos passar por isso. Porque a gente tem duas escolhas. Ou a gente acredita e confia, ou a gente desiste. Como eu não sou de desistir, eu sou meio teimoso, eu prefiro continuar. Mesmo que todos digam que não, eu continuo dizendo que sim, porque eu acredito e confio naquele que prometeu.
Então continue acreditando, por mais difícil que seja a promessa na sua vida, Deus vai fazer acontecer, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Deus vai enviar o recurso. E eu te pergunto, é possível você abrir alguma coisa, principalmente em Balneário Camboriú, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, sem R$1 no bolso? É possível? É só você ir ali na Terceira Avenida 741. Você vai ver. Se você nunca viu o mar se abrir, é só você ir ali que você vai ver. Aquilo ali foi aberto sem R$1 no bolso. Acredite você ou não. Mas nós estávamos debaixo de uma palavra. Tem dificuldades? Tem. Tem dias que você pensa em desistir? Tem. Mas aí eu me lembro da promessa. Tinha dias que a gente não sabia o que fazer. Tá, mas vamos fazer o que com essa sala agora? Vamos começar a fazer as coisas. E eu falava com o pastor Divino, pastor Aneusa, vamos orar nisso aqui. Falava com o pastor e a pastora, vamos orar nisso aqui. Não liberava o alvará. Pastor Divino, pastor Aneusa e Solange foram na prefeitura. Derramaram o óleo na prefeitura e os três lá. Eu queria estar junto para ver esse bando de doido. E eles derramando o óleo dentro da prefeitura. E os caras fazendo macumba lá do lado. Esses dias eu passei lá do lado e falei, nossa, engraçado, os caras não fizeram mais macumba aqui, hein? Satanás falou, não tem jeito não. Os caras são teimosos demais. Só que no decorrer do caminho, a gente teve que ficar sem carro. Eu mandei reformar meu carro todo. E eu tive que dar para poder pagar uma conta que nem era minha. Só que nesse período de tempo de 4 meses, nós nunca ficamos a pé. Sabe por quê? Porque Deus sempre levantou um Simão Sirineu. Nesse período de tempo, alguns irmãos da igreja ofereciam o carro. Mas Val e Luísa, eles deixavam o carro com a gente. O pastor andava de Uber e deixava o carro com a gente. A gente passou por momentos nesse período de tempo que acabou o alimento dentro de casa. E a Solange falou assim, Diego, o último pedaço de pão a gente comeu. Eu falei, filha, fique tranquila, que Deus vai virar a provisão e a providência. Eu estava indo para Massaranduba, eu recebi uma ligação, você está onde? Eu falei, estou indo para Massaranduba. Ele falou, depois eu passo te pegar, preciso levar algumas coisas na sua casa. E apareceu uma pessoa com o carro cheio de compra lá em casa. Às vezes eu estava sem dinheiro. Quantas vezes o Val chegou? Não falo isso para engrandecer o coração dele, nada. E ele semeou na minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu tinha condições, eu semeei muito. Eu nunca fui um cara preso a dinheiro. Eu nunca fui um cara preso a bens materiais. Ainda está difícil? Ainda está difícil. Mas eu decidi confiar e acreditar na promessa de Deus. Não estou contando isso para engrandecer o Val e Luísa, pastor e pastora, não. Estou contando isso que se é possível na minha vida que só fale pecador, também Deus vai fazer na sua vida. Você não vai precisar ter dinheiro para você abrir o teu próprio negócio. Sabe por quê? Porque Deus vai preparar todas as coisas para você. Deus vai preparar pessoas para estar do teu lado, caminhando com você, andando com você. Mas você precisa acreditar e confiar. Eu sei que tem dias que são difíceis, tem dias que você não quer ver ninguém, tem dias que você não quer levantar da cama. Tem dias que a tristeza é tão grande, a angústia é tão grande. Tem dias que se você pudesse quebrar o telefone para não ver mais ninguém, não falar mais com ninguém, você faria isso. E às vezes as pessoas vão te acusar, mas elas não conhecem a tua história. Elas não sabem por onde você passou, por onde você andou. E quando elas verem você, Deus exaltando você nos lugares mais altos, elas vão falar assim, foi sorte. Vão falar para você, está traficando, está roubando, está fazendo qualquer outra coisa. É engraçado.
E aí parece que quando as coisas dão errado na tua vida, não, está em pecado. Aonde que está Deus na tua vida? Quando você acusa alguém, sabe o que você é? Satanás. Que Satanás que acusa. Sabe o que cristão faz? A gente ajuda, estende a mão. A gente motiva. Sabe por quê? Porque a palavra diz exortação. Exortar é incentivar, motivar com amor. Quando você vê alguém entrando pela igreja, que essa pessoa sempre entra contente, feliz, contando piada, alegre, e um dia ela entra triste, cabisbaixa, e ela não cumprimenta você. Você, ai, o irmão deve estar bravo comigo, que não me cumprimentou. Querido, se ele mudou, você já parou para pensar que ele deve estar passando por algum problema, alguma dificuldade? Você já parou para pensar que você talvez seja o Simão Sirineu que Deus ergueu para ajudar a levantar essa pessoa? Nós não podemos andar sozinhos. Pastor, e como que eu faço para passar os dias difíceis? Simples. Paulo vai dar a receita. Depois você lá, depois Efésios 6,13, você continua lendo. Ele vai dizer que nós temos que nos revestir da palavra. Nós temos que fazer orações com súplicas. Vou te ensinar, existem 3 tipos de oração, Paulo vai falar em Coríntios. Que existe uma oração com súplica, quando você solta a tua voz, solta o teu grito. Existe uma oração em espírito, e existe uma oração com entendimento. Orar com entendimento, querido, é quando você ora somente no teu pensamento. Orar em espírito é quando você ora em línguas, porque Paulo vai explicar que quando nós oramos em língua, o nosso espírito ora bem, mas a nossa mente fica sem entender. Então existem momentos que é uma oração de súplica, e nós temos que ir lá e erguer a nossa voz, e gritar e declarar a palavra, e todo mundo que já passou por retiro, que já fez ato profético, de caminhar sobre a palavra, de pisar sobre a palavra, e por que você não usa a palavra no seu dia a dia? Porque a palavra, ela é viva e eficaz, e Paulo vai falar sobre isso. Que o segredo é, querido, você não andar sozinho. O segredo é você andar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Escolha as pessoas para você se abrir. Que quando você contar a sua história, a igreja toda não vai ficar sabendo, os vizinhos não vão ficar sabendo. Porque às vezes a gente vai na boa intenção, e eu sou um cara que eu gosto de compartilhar com os outros aquilo, né, que Deus faz, a alegria, mas nem todo mundo compactua da nossa alegria. E às vezes a gente conta algo e todo mundo fica sabendo. Então escolha as pessoas. Caminhe com pessoas que orem mais do que você. Caminhe com pessoas que jejuem mais do que você. Caminhe com pessoas que leem a Bíblia mais do que você. Caminhe com pessoas que tenham intimidade com Deus mais do que você. Mas como é que ele tem intimidade com Deus mais do que eu? É porque ele ora mais do que você. Não existe outro segredo de você ter intimidade com Deus. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais intimidade você vai ter com Ele. Existem pessoas aqui que são mais íntimas de mim, que passam mais tempo comigo. E é natural isso, você tem as suas pessoas que você tem mais intimidade. Tem pessoas que frequentam a sua casa. Nem todo mundo vai frequentar a sua casa. Escolha as pessoas que sentam à mesa com você. E quanto mais tempo você passar com Deus, mais você vai conhecer Ele. E quanto mais você conhecer Ele, você vai ouvir a voz dEle, você vai ser sensível a Ele. E aí sim você vai ver a provisão de Deus chegando na sua casa. Quando você viver 100% na dependência de Deus, na confiança dEle, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.